Bom, eu acho que o Barsi não está nada satisfeito com os resultados da Cosan. A Cosan tem tomado algumas decisões precipitadas nos últimos anos e é perceptível que esse caminho em que a Cosan vem tomando vem trazendo grandes consequências. E sim, pelo que eu estou vendo, muitas pessoas estão se desfazendo das ações porque seguiram as dicas do Barsi e, claro, as pessoas não sabem como funciona a cabeça do Luiz Barsi. E aí muita gente acaba seguindo o que ele faz, o que ele fala, porque ouviu ele falar sobre e não entende que a pessoa Luiz Barsi, com mais de 50 anos na Bolsa de Valores, tem um histórico completamente vasto de todo momento da Bolsa brasileira. E aí elas pensam que elas podem fazer exatamente a mesma coisa que o Luiz Barsi está fazendo e que se seguir ele, vai conseguir ter o mesmo resultado que ele. E na verdade, para quem já viveu algumas experiências assim, sabe muito bem que não é assim que funciona. Então, eu vou mostrar para você nesse vídeo o resultado da Cosan, o que vem acontecendo com a empresa, e eu quero te mostrar o que pode acontecer no futuro dessa empresa. É um alerta esse vídeo. Você pode ter uma perda grande aí nos seus resultados financeiros, se decepcionar e até mesmo largar a Bolsa de Valores por conta desses pontos que você não ficou atento na hora de analisar. E por mais que o Luiz Barsi fale todas as dicas ali, todas as formas que ele faz para poder investir, você não tem algo que é fundamental na vida de um investidor. Você não tem a maturidade de mercado que o Barsi tem. Então vamos iniciar esse vídeo após a vinheta. Bom, para a gente poder fazer esse breve estudo, eu quero mostrar primeiro, de uma forma bem rápida, os resultados de forma resumida que está aqui no Investidor 10 para você entender. E eu quero pegar o histórico também da empresa, para que você perceba onde você está entrando, ou se você já entrou na empresa. A primeira coisa é você entender que esse PL negativo é o que a empresa teve de resultado financeiro. E quando você vê esse negativo aqui, significa que a empresa teve prejuízo. Então foi exatamente o que aconteceu no quarto tri. E foi justamente na parte do PVP que muitas pessoas se enganaram em relação à companhia. Por quê? O PVP estava abaixo de 1. Então, o PVP em torno de 0,8 nessa faixa de preço significa que está abaixo do preço da companhia, do que ela vale. Porém, a Vale ainda estava na carteira da companhia. Então, quer dizer, depois que ela vendeu a Vale e depois que ela fez o balanço total ali do quarto trimestre, foi exatamente esse resultado aqui que a companhia teve. Então, ou seja, os indicadores teve uma atualização e o PVP subiu. Então, essa é a nova realidade da empresa. O PVP está acima de 1. E com isso, muitos investidores pensando assim, bom, na verdade eu paguei caro na companhia então, nos últimos anos, porque muitas pessoas compraram Cosan ali na faixa dos R$14. Então elas pensavam que ali, por mais que ainda estava acima do PVP, mas pensaram que estava barata. E aí depois disso a Cosan caiu para 9 e foi caindo cada vez mais, e as pessoas cada vez mais comprando a Cosan porque estava abaixo do PVP, abaixo do valor patrimonial. Só que aí aconteceu justamente isso que o mercado já tinha avisado e já estava trazendo todos os indicadores possíveis que isso poderia acontecer. E o que seria isso que eu estou falando para você? A grande maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo são pessoas que têm a empresa na carteira e uma pequena fração é o pessoal que está pensando, bom, agora eu posso comprar Cosan porque está num preço bom, né? Caiu bastante. E aí você percebe que o problema da Cosan foi justamente a partir aqui de 2022. Esse momento, a companhia estava com uma dívida alta já, acima de 2 para o mercado, já começa a ficar um pouco alto. E aí tem um fator também que é a própria companhia. A empresa é uma holding que atua em setores que são cíclicos. Então, com isso, a receita da companhia também se torna cíclica. Se você pega a Raízen, a Rumo, a Moove e as outras empresas que tem na carteira, você tem uma receita cíclica. A empresa mais, digamos, fiel ali para a Cosan seria a Comgás. E pegando os resultados da Comgás, você percebe que
a companhia vem crescendo e vem num ritmo de estabilidade ao ponto de distribuir bastante dividendos, né? Então, a Cosan tem uma grande parte da receita da Comgás. Qual é o sentido da Cosan comprar a Vale? Se você analisar direitinho, não faz sentido nenhum. Por quê? Se você pensar do tamanho da Vale em relação à Cosan, a Vale é muito superior em termos de tamanho. Só para você ter uma noção, esse aqui é o patrimônio líquido da Cosan. E se você pesquisa o patrimônio da Vale, vamos pesquisar aqui, ó, Vale, aí você vem aqui embaixo, ó, essa parte de patrimônio, você verifica que o patrimônio da Vale é 206 bilhões. Então, quer dizer, a Vale tem um valor patrimônio líquido de 20 vezes superior à Cosan. Por qual motivo a Cosan gostaria de estar adquirindo a Vale? Vamos partir aqui de uma ideia que a Cosan gostaria de ter uma participação na mineração, né? Porque é um setor muito importante, é um setor que tem as suas receitas em dólar, paga muitos dividendos, de fato, mas será que a gente tem somente a Vale como empresa para poder ter na carteira, para ter uma participação interessante? Esse ponto aqui que eu quero trazer para vocês nesse vídeo. Se você analisar direitinho, entre os pares de mineração, a gente tem, por exemplo, a CSN Mineração, que é um ativo maravilhoso. Se você analisar aqui os pontos de entrada que a CSN teve, em toda essa fase aqui, ó, nesse momento em que a Cosan adquiriu a Vale, foi justamente o momento em que a CSN valia menos de R$3, em alguns momentos menos de R$4. Tá, mas e o patrimônio da CSN? Será que se a Cosan comprasse a CSN, ela teria um resultado relevante dentro da companhia? Ó, se você observar aqui comigo, o patrimônio líquido da CSN é esse valor aqui de 10,27 bi. Então, o que seria mais viável? Comprar a Vale ou comprar a CSN Mineração nesse aspecto? Mas aí tem um detalhe. O Rubens Olmeto gostaria muito, né, de ter a participação da Vale, gostaria de ter o controle da Vale, né? Só que se você analisa o motivo do controle, você vê que é meramente especulativo em relação à política, decisões políticas. E na visão dele, ele achou que ele ia entrar na Vale através da indicação do Lula, da permissão ali do governo para entrar na companhia, né? E na verdade não é assim que as coisas funcionam mais. A Vale já não tem mais as intervenções do governo como tinha antes. E aí é o ponto que eu fico pensando, será que o Rubens Olmeto foi tão ingênuo ao ponto de chegar na conclusão que comprando cerca de 5% da companhia, ele ia ter o controle da empresa? Então, eu estou fazendo aqui esse vídeo só para vocês que estão hoje na Cosan ou aquelas pessoas que estão pensando em entrar, analisar junto comigo. Então, voltando aqui na parte de dívida líquida EBITDA, que é um dos indicadores mais importantes para você avaliar a dívida de uma empresa, ela simplesmente fez uma captação de dívida, garantindo uma parte da Raízen como forma de garantia, né? Nesse período, a Cosan teve um prejuízo de mais de 8 bilhões por conta da desvalorização, e por mais que a Vale ainda pagasse bons dividendos durante todo esse tempo, não foi o suficiente, claro, para sustentar a operação na Vale. Ou seja, estava num ponto em que todas as empresas que estavam na carteira da Cosan, todas elas não seriam o suficiente para pagar a dívida que a Cosan tinha. E essa foi uma decisão que, partindo do pressuposto de um único indicador, né? Segundo o Rubens Olmeto, ele dizia que a principal decisão dele foi tomada a partir do resultado da Selic, né? Que na época a Selic estava em torno de 8. Então, se a Selic continuasse em 8 ou abaixo disso, a empresa poderia estar pagando ao longo do tempo essa dívida que foi a participação da Vale, né? Foi comprar a participação da Vale em troca de uma dívida que ela assumiu, uma dívida alta, inclusive. Então eu queria que vocês deixassem aqui no comentário, será que de fato o Rubens Olmeto não
não chegou a pensar na possibilidade em que o Lula não teria responsabilidade fiscal, né? Então, acho que ele confiou demais num governo que, na verdade, não daria para ele o que ele precisava, né? E ele queria ter uma participação da Vale, às forças, né? Pensando no sentido de ganhar uma autonomia da empresa com apenas 5% de participação na companhia. Então, foi muito mais uma decisão política do que uma decisão lógica, de forma pensada, de forma estruturada. Agora, se a Cosan tivesse feito uma dívida para poder comprar CSN Mineração, faria muito mais sentido, porque CSN é muito menor em termos de patrimônio. Se você pegar os dividendos aqui da CSN em relação à Vale, ou seja, a CSN é uma empresa muito menor, pagou mais dividendos ao longo desse tempo. Se você pegar o Kaiser das duas empresas, são idênticas, né? São duas empresas de mineração. Inclusive a CSN é considerada até uma empresa melhor em alguns aspectos, em termos de qualidade, por exemplo, operacional. Se você pega a margem líquida, você vê aqui que a CSN tem uma margem líquida muito superior à Vale. A CSN também tem aqui um endividamento negativo, apesar de que a dívida também da Vale não esteja alta. E por mais que você ainda pegue aqui a dívida líquida EBIT, ainda assim você vê a CSN com a dívida mais baixa ainda, e aqui neste caso a Vale com 1,17. Então, você entende que pela lógica, por mais que a CSN seja mais cara, tá? Isso é um ponto muito importante também vocês saberem, eu vou mostrar aqui agora. Você vê que a questão da dívida, ou seja, o caixa que ela tem disponível é o suficiente para pagar toda a dívida da empresa e ainda sobra dinheiro, ao contrário da Vale. A Vale é uma empresa que ela tem mais dívida do que caixa para poder pagar essa dívida aí, pelo menos no momento atual. Mas é claro, a empresa vai gerando cada vez mais caixa ao longo do tempo. Então por isso que eu falo que a dívida da Vale é uma dívida controlada. Da Cosan chegou num ponto tão assim excepcional, né? Você viu lá 7 vezes. Né? E para finalizar esse vídeo eu quero só trazer para vocês o ROI, que seria o retorno sobre o investimento que a empresa fez, né? Então, nos últimos 12 meses, por exemplo, a CSN Mineração teve um retorno de 44% e a Vale de 15,28%. Tá? Então, por isso que afetou também em relação aos dividendos. A empresa ela vai pagar bons dividendos se ela tiver um retorno bom, né? E a margem líquida também influencia bastante. Se a companhia consegue entregar uma margem líquida boa, ela com certeza vai pagar mais dividendos do que a outra empresa que teve uma margem líquida inferior. Então é assim que funciona a lógica do negócio. É uma visão que funciona melhor no mercado. E não sair comprando empresa com base de indicação. Por isso que é importante você estudar sobre a companhia, saber avaliar muito bem a companhia. E se você ainda está nesse nível de pré-aprendizado, está iniciando agora no mercado, eu te convido a participar da mentoria Investidor Inteligente. Você vai ter aqui um estudo ao vivo comigo, mas não é online, você vai ter uma chamada de vídeo mesmo, tá? A partir do momento que você entra na mentoria Investidor Inteligente, eu vou estar conversando com você pessoalmente e fazendo um planejamento, um estudo para que você aprenda de fato a fazer investimentos sólidos, sem tomar decisões precipitadas e saber caminhar com as próprias pernas e não andar pela indicação das pessoas por aí. E se você ficou até no final desse vídeo, gostou desse conteúdo e talvez já venha até assistindo alguns vídeos aqui do canal e ainda não se inscreveu no canal, você está perdendo seu tempo. Tem muita coisa aqui no canal que você vai aprender. Então, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, porque tem muito conhecimento aqui neste canal que você compra cursos de 2, 3 mil reais para poder aprender. Te agradeço por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.